Gravação iniciada, presidente. Senhores, boa tarde. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, período da tarde do dia 14 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Neilson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barbosa, Alain Marcel Vavá Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jefferson Teodovix e André Severo Chaves. Bom, nós teremos agora à tarde os itens 24 a 68 da pauta. Não existe pedido de sustentação oral para os processos dessa tarde, ok? Bom, o primeiro processo a ser analisado, que está na pauta, é o item 24. É o processo 13.005.000.980.2008.16, de Tanagro S.A. O relator, doutor Alain Marcel, e esse processo teve pedido de vista para o conselheiro Neilson Cavalcante Albuquerque. O relator tinha votado no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. E o doutor Neilson, que era o primeiro a votar, pediu vista do processo, e os demais conselheiros não votaram. O contribuinte apresentou memorial, ok? Passa a palavra agora ao doutor Neilson, que fez o pedido de vistas. Ok, obrigado, presidente. Eu tinha copiado aqui não, está aqui. Tá. Abri aqui a minuta da Tanagro. Aqui se trata de uma declaração de compensação em que a DRJ não homologou a compensação por entender, certo, que o imposto a par, que o saldo negativo do contribuinte, o pedido de saldo não era bem aquele, né, que ele disse que tinha. Não reconheceu o direito creditório do saldo negativo pelo valor pleiteado, né, e aí o contribuinte, e aí o voto do Alain, ele rebateu esse argumento do contribuinte no sentido de que a administração tributária não poderia rever o valor devido ou o valor a pagar do tributo, uma vez que o contribuinte fez a apuração já tinha transcorrido 5 anos dessa apuração, ou seja, não poderia ser exigido crédito tributário depois desse período, e ele diz que rever esse valor devido, né, para dar um efeito numa compensação, é uma maneira indireta de fazer um lançamento tributário, de exigir um tributo. E seria defesa em razão da homologação tácita, artigo 150, parágrafo 4 do CPM. Esse foi um argumento muito bem rebatido pelo relator, mas eu fiquei na dúvida, porque olhando a petição do recurso voluntário, o contribuinte, eu fiquei na dúvida, me pareceu que ele tinha usado outro argumento. E, vendo o processo, né, com mais calma, de fato, o meu entendimento é que o contribuinte trouxe um outro argumento, além desse da homologação tácita, né, da apuração, que foi o seguinte: olha, o contribuinte vai assim, o que a administração queria? Que ele comprovasse as retenções na fonte, certo? Do que ele teve. E aí o contribuinte diz assim, o primeiro argumento não, você não tem que me exigir a retenção na fonte, eu só tinha a obrigação de guardar essas comprovações até 5 anos, depois de 5 anos eu não tenho mais a obrigação de guardar. Esse é o primeiro argumento. E o segundo argumento é o seguinte: olha, está tudo na minha contabilidade, a minha contabilidade tem força de prova, tá certo? Esse é o segundo argumento do contribuinte. Um argumento, né, que a gente é até relativamente comum, né, a gente vê, mas eu entendo que ele deve ser abordado, deve ser, né, trazido aqui para o colegiado, deve ser apreciado esse argumento do contribuinte também, né? Então, assim, como resultado das minhas vistas, senhor presidente, o que eu trago aqui para o colegiado é isso, a necessidade, né, do colegiado decidir em relação a esse argumento do poder de prova da contabilidade do contribuinte. E, segundo ele, está registrado lá os fontes, a retenção na fonte, bom,
tudo que lhe daria direito, né, de compensar aquele saldo negativo. E eu, salvo engano, eu creio que o relator não botou isso de maneira direta, né? Então, a minha sugestão é que a gente fizesse essa abordagem. É isso, senhor presidente. Mas, doutor Neuza, dentro dessa sua abordagem, já que o senhor pediu vista, o senhor já fez uma análise dessa situação? Qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto, essa outra questão que não foi analisada, não foi abordada? Aqui, no caso, certo, eu entendo que o contribuinte, na decisão agora, se não me engano, ele foi provocado a comprovar o saldo negativo, entende? Na verdade, foi provocado a demonstrar aqueles comprovantes das retenções, né, na fonte, né, e foi negado porque não está em DIF, né. Então, assim, né, nesses casos em que o contribuinte está sob um procedimento fiscal, né, não deixa de ser um procedimento, né, fiscal, na medida em que a administração tributária está revendo, né, a DECOMP dele, o procedimento. Não tem a finalidade de exigir um crédito tributário, constituir e exigir crédito tributário, mas é um procedimento fiscal equivalente, digamos assim, né? E ele, nesse percurso, ele não provou nada, entende? Então, assim, quando ele está sendo questionado, a contabilidade por si só não provou, né? Porque é a contabilidade que está sendo questionada, entende? E a fiscalização tem esse poder. Né? Por isso, eu afasto também esse argumento do contribuinte, né? No sentido, e aí acompanho, com esse argumento adicional, acompanho o relator. Doutor Alan, fala agora, a palavra está com o senhor. Bom, presidente, eu concordo quase que integralmente com as observações do Nilson, né, no sentido de que realmente existe aqui no meio, perdido no recurso voluntário, existem 3 parágrafos, né, no meio das 20 páginas exaustivas que ele fala sobre a teoria, a tese da não homologação, etc., etc. Tem 3 parágrafos em que ele resolve questionar o mérito daquela coisa, né? Enfim, o fato é que essa questão passou ao largo da decisão do DRJ, né, porque o recurso ele se refere ele se refere à decisão da DRJ. E a decisão da DRJ não enfrenta nada disso. Se não enfrentou nada disso, é porque ou não foi arguída ou porque a DRJ deixou de conhecer. Se a DRJ deixou de conhecer, isso é, foi omissa, cabe uma preliminar no recurso voluntário, certo? E aí, eventualmente, se nós não pudermos decidir a favor do contribuinte, nos cabe anular a decisão da DRJ para remeter para que a DRJ enfrente o mérito, né? Bom, em relação a isso, é muito tranquilo no sentido de que a DRJ não enfrentou essa questão e eu examinei a manifestação de conformidade e ela também não está lá, né? Então, assim, a minha sugestão era no sentido de ajustar, né, o meu relatório, o meu voto, para incluir esses 3 parágrafos e acrescentar no voto o não conhecimento da alegação por extemporânea. No mérito, assim, se vencido no não conhecimento, no mérito eu entendo também que não procede, porque os documentos que estão nos autos relacionados à contabilidade dele não foram colocados ali para efeito de provar as alegações dele. Por acaso, até estão nos autos. Foram juntados pela DRF de origem, que colocou lá, mas foi para uma outra finalidade qualquer. E quando você examina aqueles documentos, você não consegue concluir que as retenções da fonte dele estariam ali devidamente tributadas. Você não consegue chegar a essa conclusão. Então, na verdade, a princípio, a minha posição é de ajustar para incluir eu transcrevi os 3 parágrafos, porque eu achei muito difícil resumir esses parágrafos da maneira como ele colocou. São parágrafos extensos, de linhas extensas e não muito claros. Eu transcrevi para o relatório e, no meu voto, eu fiz uma preliminar dizendo aqui que eu conheço parcialmente do recurso voluntário, no sentido de não conhecer dessa questão, dessa alegação. Perfeito. O doutor Neuza pediu a palavra de novo. Senhor presidente,
Está corretíssimo, o recurso é prolixo, é muito prolixo, é de difícil entendimento, né? E realmente exigiu assim, um esforço considerável, né, para poder dar, digamos assim, para me trazer clareza sobre, né, tudo que está sendo pedido ali. E eu realmente entendo que ele não levantou esse argumento, né, na decisão, na manifestação de conformidade, é um argumento novo, né? Agora eu tenho dúvida se é uma inovação, porque, assim, não é matéria nova, a matéria é a mesma, né? É um argumento novo, né? Uma argumentação nova, mas a matéria continua sendo a mesma. Então, eu não estou muito seguro se seria o caso de não conhecer, certo? Apesar de ele não ter trazido o argumento... É não conhecer parcialmente, que eu digo, Sim, né? não, parcialmente. Parcialmente, Não conhecer esse não argumento, conhecer né? dessa alegação, é porque ela foi nem alegada e nem... É porque isso é uma discussão, inclusive, de mérito mesmo, né? Sim, sim. Antes, ele tinha, vamos dizer assim, trazido uma questão que era de prejudicial, né? Não, é não homologação, etc. Sim, sim. Exato, Então, mas eu fiquei na dúvida, viu, Alan, se seria o caso, não sei, eu queria até ouvir os colegas aí para clarear, porque Deixa eu só entender. Eu tinha pensado em negar mesmo, entende? Mas como você colocou... Deixa eu só entender exatamente essa questão, tá entendendo? Te dou a palavra já, Gisele, só um minuto. Deixa só a questão de ordem entender exatamente o que é essa questão. O processo, o que é que ele está pedindo? Ela, o que é que ele pede no processo? É uma discussão de saldo negativo e que a parte controvertida é a retenção na fonte, comprovação de retenção na fonte. Perfeito. É essa a discussão. Naquele caso. Qual é como se diz, o ponto, assim, da discussão que ele levou a DRJ e que também trouxe no CARF? Olha, vocês não podem glosar porque isso aí já houve homologação. Certo. É uma tese já conhecida, superada, etc, etc. Certo? Tá, essa é a questão. Mas no recurso voluntário, ele dedicou alguns parágrafos a mais para trazer uma alegação de que, no mérito, né, ele tinha comprovado aquela retenção na fonte, aquilo estava tributado, mas essa é uma questão que nem foi colocada na manifestação de conformidade, nem colocada na decisão da DRJ. Você pode ler a decisão da DRJ, que a decisão da DRJ passa ao largo disso. Para mim, isso é muito clara, assim, a diferença entre o argumento central dele, que é a tese da não homologação, e o outro argumento, que é o argumento de mérito, certo? Uma argumentação de mérito que ele não fez no primeiro momento. Assim, nós não devemos, em caráter inédito, esgotar o mérito de questões que não foram. Nosso papel é essencialmente rever a decisão da DRJ, né? E não conhecer ineditamente de questões no mérito, da maneira como ele propôs aqui, sendo que ele não se incumbiu de fazer essa discussão quando deveria, tempestivamente. Entendi, ficou claro. Pois não, a Gisele pediu a palavra, já até cortado. Pode falar, doutora Gisele. Bom, vamos lá. Para mim, o que ficou claro é o seguinte, ele está pedindo saldo negativo de 99. Esse saldo negativo é composto tanto de imposto de renda retido na fonte, como de estimativa. São essas duas coisas. A controvérsia é de fonte aqui. Não, ele pediu os dois, de fato. Mas ele vamos lá. Deixa eu ler a DRJ. O que foi negado foi relacionado à retenção na fonte. Perfeito, só que, mais ou menos, não. Ele também nega que é estimativa, e ele traz isso no recurso voluntário. Então, eu estou na decisão da DRJ, tá? Então, por sua vez, não deve ser alterado em relação ao argumento de que ocorreu homologação tácita de parte do débito da estimativa de março, esclareça-se que descabe a sua análise, pois trata-se de débito não incluído no pertence hora analisado, o argumento deve ser levado ao processo onde ocorreu o aproveitamento dessa estimativa. Aí lá vem aquela questão. Gente, se a estimativa está aqui, ela deve ser considerada, e se ela for para ser negada, que seja dando processo, ou seja, essa estimativa deveria estar compondo o saldo negativo e não deveria ter problema nenhum quanto a ela, ao meu ver.
Então, começa essa situação. A autoridade fiscal e a julgadora, elas deixam de olhar essa questão da estimativa e falam assim, olha, tá lá, tá no outro processo. Então, eu não vou discutir na composição do saldo. E isso foi descontado aqui, muito provavelmente. Essa é a minha primeira pergunta. Segunda questão, o imposto de renda retido na fonte, ele traz o livro razão, para demonstrar que essas retenções aconteceram. Então, há um indício... Essas retenções, esses livros não foram colocados aí para comprovar isso, né? Mas não importa, eles estão no processo. No mérito, eles não comprovam. Se você quiser somar aí e me mostrar, eu mudo meu voto e te acompanho. Mas você não é pode essa olhar questão, Alan. Você só apreciou preliminar, você isso. não enfrentou o mérito. Eu acho que nesse aspecto, isso que me incomodou logo de cara. Então, você entrou na questão preliminar e não foi nessa análise meritória. Por outro lado, você tem indícios aqui, ainda que ele traga em sede de recurso voluntário, volta no outro caso lá. Que ainda isso que não é prova, né? Isso não prova. Tá, mas eu não negaria e nem deixaria de conhecer isso, Alan. Desculpa, mas eu não deixaria. Então, você faz uma diligência e pede, intima ele para apresentar documentos complementares. Você pura e simplesmente não conhece. É uma questão de ordem aqui. É a questão do crédito, o ônus de provar eu não concordo. Primeiro, porque eu acho que está incompleto e caberia embargos nesse voto. Segundo, eu acho até que caberia, sim. Eu achei até que o pedido de vista do Neudson foi interessante, porque a redação é sofrível e, de fato, esse detalhe ele merecia ser trazido para dentro do voto, do processo, exatamente para evitar um eventual embargo. Mas fora essa questão, eu não vejo mais nada. Então, é que eu não entendo que fora essa questão, ele sequer deveria não ser conhecido. Eu acho aqui que você tem forte... É só você ler a decisão da DRJ. Mas eu estou com ela aqui na minha frente. A DRJ não entra nessas questões que você tem. Mas só uma questão de ordem aqui, gente. Só uma questão de ordem. Ela tinha que ter entrado, ele está pleiteando... Mas ele não suscitou isso na manifestação de conformidade. Gente, só uma questão de ordem aqui para a gente se organizar, tá entendendo? Então, ficou claro que, no recurso voluntário, ele levantou algumas questões do direito relacionado ao direito creditório e que agora a posição do relator é que não conhece porque isso não foi questionado quanto à manifestação de conformidade. É isso? Só para a gente organizar o que a gente está pedindo. Né? Você vai manter esse seu ponto de vista. Eu ajustei o voto e coloquei na pasta, então eu faço, como se diz, ajustei o relatório e o voto para constar dessa questão e propondo não conhecimento parcial. No conhecimento parcial, tá certo? Isso. Bom, senhores, doutor Neudson e doutor Jefferson, se os senhores puderem ficar aparecendo, seria melhor para a gravação. Não sei se vocês estão com algum problema de sinal. Mim, eu estou com a minha câmera ligada, doutor. Desculpa. A minha também. A minha que está ligada, a minha câmera. Minha câmera está ligada também. Engraçado, eu não sei. Vocês estão vendo o Neudson e o Jefferson? Pois é, o meu sinal de internet está ruim. Os dois. Vamos fazer o seguinte, quando a gente terminar a votação desse processo, o Neudson e o Jefferson saem e entram novamente, só para não ter prejuízo, tá certo? Já que vocês estão acompanhando bem a discussão. Certo. Então, vamos só uma questão de ordem. O relator, ele manteve o posicionamento, que ele nega pimenta recurso voluntário, porque ele não aceita a tese da homologação levantada pelo contribuinte, e a questões de direito creditório, ele diz que precluiu o direito do contribuinte, já que ele não questionou na manifestação de conformidade. É isso? Isso. Perfeito. Já entendi bem a situação. É só uma dúvida final para colocar em votação. Tem crédito por renda retido na fonte. Quando é imposto de renda da fonte para compor o saldo negativo, tem duas premissas básicas. A primeira, tem o comprovante, né, daqueles rendimentos da fonte, tá certo? E segundo, que ofereceu a tributação. Ele traz alguma coisa disso? Nenhum dos dois. Ele traz a razão contábil. Não, ele não trouxe. Isso foi juntado pela DRF de origem, que examinou e falou, não tem nada aqui. Não, trazer o razão contábil, gente, como eu digo, provar... E, de fato, eu olhei cada registro para saber se naqueles registros haveria possibilidade deles provarem a retenção na fonte que ele está discutindo. Aqueles registros não provam, não tem nenhuma probabilidade. Mas você concorda que você tem um valor de estimativa aqui em aberto não reconhecido também? Eu queria acrescentar que o contribuinte foi intimado, isso aqui não foi Porque a alegação da manifestação de conformidade, ainda, eu não concordo com isso, mas ainda que a gente considere preclusa a questão do imposto de renda retida na fonte, ele traz no pedido da manifestação de conformidade, reforça isso no recurso voluntário, juntamente com o imposto de renda retida na fonte, a questão das estimativas.
As estimativas foram desconsideradas também, pelo que eu entendi, no despacho decisório. Isso para mim não está claro. Aparentemente, elas foram desconsideradas sob o argumento, né, que isso estaria sendo resolvido no processo relativo a isso. Ou seja, é justamente aquela tese de que, olha, como ela foi alvo de compensação, eu vou desconsiderar aqui. Então, eu quero saber se essas estimativas foram ou não computadas. Elas não foram computadas. O despacho decisório reconheceu uma parte do crédito, ele glosou. Isso. Agora sim, eu não lembro de cabeça. É isso que eu quero saber, se essa parte do crédito... Eu vou olhar o despacho, mas eu tenho fez... quase certeza. Olha assim, ele reconheceu uma parte, certo? E outra parte ele glosou. A parte que ele glosou, o despacho decisório, foi só a retenção na fonte, até onde É isso que eu quero saber, é isso que eu estou abrindo aqui para ver. A controvérsia, eu vou repetir aquilo que eu falei na primeira sessão, a controvérsia do processo é retenção na fonte. Retenção na fonte não é estimativa, não é. Tudo bem que eu sei que realmente... Bom, a questão é só a retenção da fonte. O recurso não ajuda, assim, a redação do recurso é sofrível, e você comparando os dois, isso dificulta o nosso trabalho, mas a rigor é isso que eu estou falando, estou reiterando. O que eu falei na primeira sessão, a controvérsia é sobre retenção na fonte que não foi reconhecida, não é sobre estimativa, isso até foi discutido, isso até foi pleiteado, mas aqui, salvo engano, essa questão foi... Doutor, só fazer uma pergunta ao senhor, que aí superaria qualquer óbice nesse processo, tá entendendo? Se dentro do seu voto você falasse, apesar, mesmo que admitisse as provas apresentadas, elas não são suficientes para comprovar a retenção na fonte, porque a retenção na fonte tem que ter a comprovante de rendimentos emitido para a fonte pagadora, isso é previsto em lei, e tem que ter o oferecimento da tributação. Eu acho que juntar cópia do razão, para mim, não quer dizer nada. Ele diz, olha, está na página tal do razão. Isso, para mim, prova. Agora, está aí a minha contabilidade. Presidente, você entende que não existe preclusão aí? Olha, aí, não sei, tem que ver com detalhes no processo. Eu estou falando, eu vi com detalhe. Não, mas eu digo o seguinte, é porque isso... A decisão da DRJ é de uma página, e mais prejuízo de qualidade também, entendeu? Por favor, me dê um tempo aqui. Sim. Me dê um tempo aqui, por favor. É porque isso mudaria muito pouco, está entendendo? Eu acho que, se eu disser, olha, a matéria estaria preclusa, mas mesmo que eu admitisse, está entendendo? As provas apresentadas não estão de acordo com a legislação vigente, porque o presidente da fonte isso. Porque aí você já resolveria esse problema mais facilmente, está entendendo? Porque essa questão de matéria preclusa... Eu, sinceramente, sou do linha muito mais conservador. Eu acho que realmente está de preclusão. Mas aí vem o princípio da verdade material e traz a prova. Eu não aceito, está entendendo? Então, isso é sempre muito polêmico. Presidente, olha só, a gente deve... Por que eu acho que a gente deve se abster de fazer esse tipo de análise na segunda instância? Porque o risco da gente proferir uma decisão arbitrária aumenta quando a gente tenta adentrar no mérito. Por quê? Porque essa questão não foi enfrentada antes. Não, mas é porque a questão das provas... Bom, tudo bem, eu vou agora dar a palavra para o doutor Neudson e depois para a doutora Gisele e vou colocar em votação, tá certo? Doutor Neudson, vamos lá. Obrigado, senhor presidente. A Gisele trouxe uns argumentos relevantes, né, que eu fui dar uma olhada aqui no despacho decisório, fui ali no PDF, é a página 110 do PDF, né, aquele volume 1, página 110. Perfeito, Neudson. Aí o que acontece? O contribuinte, eu vou ler só o, digamos, o dispositivo, né, a parte nuclear aí do despacho decisório, que são os itens 22 e 23. Ele diz o seguinte: o crédito apurado nos autos foi... Bom, primeiro de tudo, antes, ele diz, o crédito que a gente está julgando é fonte, certo? Não tem estimativa, é fonte, certo? Onde é que aparece a estimativa? Eu vou ler agora, ele diz, o crédito apurado nos autos foi integralmente vertido em compensação, independente de requerimento, previsto no artigo 66 da Lei 8383, com débitos de estimativa de RPJ dos períodos 2 de 2002 e 3 de 2002, de acordo com a declaração do contribuinte e cálculos do sistema SACO. Ou seja, ele usou parte desse fonte
para compensar débitos de estimativa na própria contabilidade. Certo? E aí eu prossegue, o item 23. Quanto à compensação a pedido, que é essa que a gente está julgando, né, previsto no artigo 74, não deverão ser homologadas devido ao esgotamento do crédito oferecido. Cumpre observar ainda que a DECOMP número tal, apresentados, vinculados no presente processo, constitui confissão, e aí vai falar da legislação. Então, o que acontece? Ele acatou só uma parte do fonte, viu que o fonte já tinha sido utilizado em parte para quitar estimativas na própria contabilidade, compensação na contabilidade, certo? E, aliás, foi todo utilizado, de forma que não existe, segundo a DRF, não existe mais fonte, certo? Para quitar agora, para ser utilizado na presente DECOMP. Essa é a decisão da DRF. Note que é um despacho decisório de tratamento manual. O contribuinte foi intimado a apresentar documentos, inclusive os comprovantes de retenção de fonte, certo? E depois de toda essa análise, chegou-se a essa conclusão. Olha, o que você tem é 23 mil e você já usou na compensação na contabilidade, não tem mais nada aqui, certo? O contribuinte, na manifestação de conformidade, diz assim, opa, não, você não pode mais, né, mexer nisso daí, porque isso já tem mais de 5 anos, certo? E no recurso voluntário, ele diz a mesma coisa, né, e além dessa outra questão aí que eu acrescentei, que é a questão da prova na contabilidade, do tipo assim, olha, você não pode mais me pedir esses documentos, que já tem mais de 5 anos, certo? Isso que a DRF fez de pedir documento, ela não pode fazer, ela não pode fazer, porque tem mais de 5 anos, além do que ela não precisa, porque está tudo na minha contabilidade, certo? Esse é o argumento do contribuinte. Assim, aí só para concluir, eu posso até, eu acho até possível não conhecer desse argumento, mas assim, pensando bem, eu acho melhor refutar logo, sabe, Alain? Dizer assim, não, ele foi intimado, ele tinha que apresentar um procedimento fiscal. Não, né? Se ele foi intimado a apresentar os documentos que comprovam a sua contabilidade, certo? Então, assim, o poder de prova da contabilidade está sendo questionado, então ele não pode se valer desse poder de prova que está sendo questionado pela fiscalização. De certa forma, é um pouco isso. De certa forma, é um pouco isso. Eu iria por aí, porque não conhecer. Por aí. Mas o fato é que ele não alegou isso na manifestação de conformidade, né? Mas, assim, eu reconheço que é bem por aí, como você falou, porque ele foi intimado a apresentar a contabilidade, sim. A contabilidade foi levada a usar. É um caso muito diferente dos outros casos que a gente pega aqui. O contribuinte não é intimado, aí ele traz um recurso, traz uma manifestação de conformidade, e ele fala assim, olha só, isso daqui prova. Não, esse não foi o caso. Ele foi intimado, o que existe da contabilidade que está no processo foi levado, foi juntado pela própria DRF de origem, certo? Dentro de uma análise que foi feita, etc, e, entendeu? Essa é a questão, né? É bem por aí. A intimação está na página 33 aí do PDF, a intimação. Sim, e a contabilidade foi parar lá em razão dessa intimação. Bom, doutor Alain, só aceita essas ponderações do doutor Neilson? Não, presidente, eu vou manter a minha posição de não conhecer da alegação, mas, assim, eu achei bastante pertinente a questão, até mesmo para evitar um possível embarque, por exemplo, se ele embargasse nessa questão, por exemplo, a análise dos embargos ficaria bastante pesada, vamos dizer assim. Então, eu trouxe a questão, fiz uma preliminar e não conheci, e não estou conhecendo da alegação. Então, como é que fica? Só para eu colocar em votação. Eu coloquei a nova minuta na pasta, e aí, então, eu coloquei da seguinte forma, no final do relatório, eu transcrevi 3 parágrafos do recurso voluntário relacionado a essa questão,
E, assim, depois da admissibilidade, eu criei um tópico no voto falando assim, não conhecimento de alegação extemporânea. Alegou a recorrente que a decisão de primeira instância deixara de considerar retenções na fonte, as quais teriam sido devidamente contabilizadas e tidas suas receitas por tributadas. Então, a alegação, contudo, não foi formulada na manifestação de conformidade, tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Assim, deixo de conhecer da alegação. Então, o senhor conhece apenas parcialmente do recurso voluntário, não é isso a sua Sim, decisão, sim, então? sim. Alan, só um detalhe, tem a última linha do seu recurso, acima da conclusão, parece que você começou a escrever alguma coisa e parou. Quanto à alegação ótimo, de... vou dar uma olhada aqui, peraí. Só pra... Sim. Não, isso aqui é... Você já tinha... Peraí, só... Tá, aqui ficou truncado, porque essa minuta aqui tá na minuta antiga. Mas aqui é o seguinte... Sim. Ele acaba aqui mesmo, o meu voto. Porque, basicamente, no mérito, eu estou enfrentando a argumentação da não homologação, né? E ela é bem sucinta e ela termina aqui nesse último parágrafo, mas foi bem observado. Eu já consertei aqui. Então, quanto à observação de conhecimento parcial, porque você está conhecendo integral também. Eu vou colocar isso. Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e no mérito negar de provimento. Ok, senhores. Alguém quer mais fazer algum comentário? Posso colocar em votação? Então, ele está conhecendo parcialmente o recurso voluntário e está negando o provimento no mérito. Doutor Neudson. Desculpe. Presidente, esse caso aqui é um caso, seria simples rebater, né, essa questão que foi trazida por último, né, que a gente está discutindo por último, né, que é a questão do poder de prova da contabilidade, seria simples rebater. Eu preferiria enfrentar no mérito, mas eu acho que também é cabível, né, declarar a preclusão desse argumento aí do contribuinte, porque ele está inovando. Na verdade, ele inovou, né, nesse argumento. Então, assim, eu vou prestigiar apesar da dúvida, eu vou prestigiar o relator e vou acompanhar o relator em todo. Doutora Gisele. Eu vou abrir divergência para negar, só que eu conheceria do recurso, eu acho que deveria ter sido explorado o despacho decisório vis-à-vis o que a DRJ apreciou para a gente chegar em potencial extensão do pedido do contribuinte em sede de recurso voluntário, e enfrentaria, presidente, eu acho que as suas colocações realmente acabam colocando uma pá de cal na situação. Ele não trouxe informe de rendimento, nem oferecimento à tributação. Isso é o que me incomoda quando eu vejo essa questão de retenção na fonte. Então, assim, ele trouxe o razão solto me convence? Não me convence o razão solto. A gente tem pressupostos e eu concordo com isso e voto nesse sentido. Agora, eu não consideraria a matéria, eu não consideraria o não conhecimento. Então, eu voto pelas conclusões, tá, presidente, nesse sentido. E eu acho, e até faria declaração de voto também, porque realmente aqui me incomoda bastante a gente atropelar um não conhecimento em algo que, ainda que não é manifestação de conformidade diretamente, como no outro caso, a gente tem uma causa e efeito aqui sequencial nesse processo, ainda que, de novo, o contribuinte não tenha sido tão claro ou tão cirúrgico quanto deveria, mas o razão, ele está solto porque ele decorre justamente da intimação que o Neudson bem pontuou, que está no despacho decisório. Então, isso me incomoda, o contribuinte não ter atendido a intimação. Perfeito. Ele atendeu em parte, ele não atendeu de forma suficiente. E a DRJ também passou por cima dessa situação por não ter sido alegado. Então, veja, no mérito, não tenho dúvida que analisaria o mérito, então, por isso, seria pelas conclusões. Não, peraí, deixa eu entender. Eu tinha colocado aqui, voltou no sentido de conhecer integralmente do recurso, que está em curso parcialmente, para no mérito negar provimento. Perfeito. Então, a senhora vai apresentar a declaração de voto, isso? Isso, mais nesse sentido, na importância da análise de mérito no presente caso e na necessidade de conhecimento do recurso. Certo. Então, eu posso colocar aqui conhecer integralmente do recurso para no mérito negar provimento e a senhora irá apresentar a declaração de voto. Perfeito. Perfeito.
Bom, senhores, continuando depois da doutora Gisele, era ser o doutor Alain, que é o relator, depois do doutor Alain, o doutor Alexandre. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar a divergência da Gisele, conhecer e negar provimento. O doutor Alexandre acompanha. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Volta com o relator, doutor Efigênio. Doutor Jefferson. Acompanho a divergência, presidente. Acompanha a divergência. Doutor André. Acompanho a divergência, presidente. Tá certo. Eu vou votar com o relator, tá ok? Então, ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado por maioria de votos, por voto de qualidade, né, melhor dizendo, né? Por voto de qualidade, em conhecer parcialmente o recurso para, no mérito, negar provimento. Vencidos os julgadores Gisele, Alexandre, Jefferson e André, que votaram no sentido de conhecer integralmente do recurso para, no mérito, negar provimento. A conselheira Gisele irá apresentar a declaração de voto. Ok, senhores? Presidente, Pois não. Ficaria melhor votar por qualidade de conhecer parcial e por unanimidade negar provimento? Não sei se... Ficaria. Pode ser, né? Então, bota aqui, eu vou dividir. Melhor. Boa sugestão, tá certo? Deixa eu só anotar aqui. Pô. Ótima sugestão. Muito boa sugestão. Então, acordo os membros do colegiado por voto de qualidade e conhecer parcialmente do recurso. Aí vem vencidos, julgadores tais, né? Votar no sentido de conhecer integralmente do recurso. Depois eu ajeito a redação, tá ok? Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no mérito, né? Então, por voto de qualidade, né, conhecer parcialmente do recurso, conhecer os jogadores que votaram no sentido de conhecer do recurso integralmente. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, ok? Eu dividi em item A e B, tá certo? Então, por voto de qualidade, conhecer parcialmente do recurso, vencidos Gisele, Alexandre, Jefferson e André. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira Gisele irá apresentar a declaração de voto. Ficou melhor, não é? Posso dar uma outra sugestão? Pode, claro. Na parte do conhecimento, né, dizer assim, por qualidade, conhecer parcialmente do recurso, e aí as conselheiras Gisele, Alexandre, Jefferson, e... Vencidos, porque conheciam totalmente. Conheciam totalmente e, no mérito, negava o provimento dessa parte conhecida. Porque, para ficar claro que a divergência sobre o conhecimento, mas mesmo se for conhecido, eu não sei se é o caso. Não, mas eu estou colocando na letra, estou dividindo a letra A e B, tá certo? Na letra B, Neudson, na letra B eu estou colocando no mérito, com unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Mas é o mérito do que foi conhecido, né? Talvez fosse interessante registrar que o voto, né, que foi vencido por qualidade era no sentido de conhecer e negar provimento. Pelo menos foi o que foi exposto aqui pelo voto da... Eu preferiria também, me agradava até a versão de Como é que seria a versão? Diga aí, digam aí que eu coloco, digo aí. Vamos lá, como é que seria a versão? Diga, doutora Gisele. A sua versão inicial estava clara no sentido de que conhecia integralmente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Eu acho que tinha que estar isso de forma expressa, concorda?
E da forma final como está, não necessariamente a gente induz isso. Então, esse é o ponto. E eu concordo, porque a declaração de voto, eu justamente vou enfrentar essa falta, que ainda que o contribuinte tenha sido intimado, e que eu não considero inovador o pedido, mas ainda que se considerasse inovador, o contribuinte teria que trazer prova cabal que se materializaria na retenção, a efetiva, né, retenção, os informes de rendimento e oferecimento à tributação. Pois vamos agora ver se agora está aprovado aqui. Vamos lá. A terceira versão. A qual dos membros do colegiado, por voto de qualidade, conhecer parcialmente do recurso para no mérito negar provimento. Vencidos os julgadores Gisele, Alexandre e Jefferson André, que votaram no sentido de conhecer integralmente do recurso e no mérito negar provimento. Certo. Então, ficou bem claro que vocês reconheceram integralmente, mas também negaram. E a declaração de voto da doutora Gisele, correto? Ok? O próximo item da pauta é o mesmo caso, é o item 25, também é o processo 13.005.001.071.2008.97, da Tanagro S.A., que o doutor Neus também pediu vistas. É a mesma situação, senhores? Sim, a mesma situação. Eu não me lembro exatamente qual é a diferença entre os dois processos. Não sei se é período ou se é tributo, mas é a mesma situação. Não sei se o Alain pode esclarecer melhor. Não, eu achei até que nesse daqui, na verdade, Neudson, eu até recomendei que você pedisse vista dos dois, mas, a rigor, eu não identifiquei esse problema especificamente neste processo, né? Esse problema dessa alegação mais... Esse processo foi a reboque na vista. Esse processo, na verdade, o que acontece? É uma discussão diferente, não é uma discussão de fonte. É uma discussão relacionada às estimativas, certo? Das estimativas que foram compensadas, naquelas compensações sem processo, né? Dentro da contabilidade, etc. Né? E aqui, eu já tinha até falado sobre isso, né? Que meu posicionamento relacionado a essas compensações muito antigas, né? Das estimativas que eram feitas dentro da contabilidade, que aqui, no caso, valia o raciocínio da glosa, né? Então, por exemplo, se a compensação das estimativas não era confirmada, simplesmente esses valores eram glosados do despacho decisório. Então, na verdade, a discussão aqui é diferente, né? Então, toda a discussão aqui que está sendo colocada é essas estimativas integram ou não integram o saldo negativo. Bom, aquelas que, enfim, até a data da decisão da DRJ, ou até a data do recurso, ou melhor, até a data do julgamento, né, foram trazidas no processo no sentido de que foram homologadas, ou não foram homologadas, depois foram revistas, foram homologadas, todas essas devem compor o saldo negativo. Essa é a minha decisão. Mas eu confesso que, em relação aqui, não existe essa discussão, essa mesma discussão que existiu lá sobre a retenção na fonte, que estava ou não contabilizada, enfim, oferecida a tributação. Aqui é uma outra discussão. Aqui é a discussão das estimativas compensadas, e que não tinham sido homologadas, mas que, com o passar do tempo, algumas foram homologadas pela DRJ, e aí as decisões... foi sendo parcialmente concedido um valor a mais no crédito em razão das estimativas cujas compensações passaram a ser reconhecidas. Então, o senhor volta agora, como é que é nesse caso, para esse processo? Não, eu mantenho mesmo, como se diz, nesse caso aqui, eu não fiz nenhum ajuste. Eu mantive, né, porque a discussão, de fato, é diferente. O resultado do seu julgamento desse processo? Mas, gente, só uma coisa, eu acho que na ocasião o Alan sequer tinha lido o relatório, o voto, que eu me lembro... sim, é verdade. A gente mal analisou esse caso. Pode ser, então eu leio o relatório, então é melhor que para colocar qualquer dúvida, eu leio o relatório e o voto, e aí a gente vota. Pode ser? Claro, deve, sim. Então tá, então eu vou começar. Trata-se de declarações de compensação transmitidas em 30 de 5 de 2003, 29 de 7 de 2003 e 27 de 2 de 2004, por meio das quais foram pleiteadas créditos de saldo negativo de RPJ referente ao ano calendário 2002. O processo em que houve análise do crédito e o proferimento do despacho decisório é o de número tal.
o qual se encontra pensado. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário foram autuados neste processo, o qual originalmente apenas cobrava débitos cujas compensações não foram homologadas. O despacho decisório, folhas 194 e seguintes do processo apensado, analisando compensações de estimativas com saldos negativos de períodos anteriores, remontando ao ano de 1997, reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, efetuando uma glosa inicialmente de 123.764 relativa a estimativas não comprovadas. Quanto ao despacho decisório, a hora recorrente interpôs manifestação de inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, reconhecendo o crédito adicional de 11.527. O acórdão de primeira instância foi assim emendado. Então, existe aqui até umas discussões relacionadas a sobrestamento, novamente foi feita essa discussão da homologação tácita, e basicamente o que a DRJ faz é reconhecer a estimativa que a compensação que depois foi revista pela DRJ e foi reconhecida. Quanto ao acordo de primeira instância, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário no qual alega, em síntese, que houve homologação tácita da compensação das estimativas que integram o saldo negativo, bem como das compensações declaradas neste processo. Alega ainda que a regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pediria a revisão dos tributos lançados por homologação em sede de análise, restituição e compensação é o relatório. O recurso é tempestivo. No mérito, a glosa da parcela do saldo negativo em questão trata da divergência entre as compensações efetuadas de estimativas e aquelas informadas na compensação do crédito pela recorrente. No tocante à alegação de homologação tácita, entendo que não há reparos a fazer na decisão da DRJ, devendo ser mantida a decisão que não a reconheceu. Primeiramente, no que tange às estimativas compensadas, ainda não vigia, em 2002, o Instituto da Homologação Tácita e a sua contagem prevista no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430. No que tange às compensações de que trata este processo, ocorridas já na vigência do referido dispositivo legal, também não há o que se falar em homologação tácita, uma vez que a Perdecomp mais antiga foi transmitida em 30 de 5 de 2008, e a ciência do despacho decisório ocorreu em 23 de 5 de 2008. Essas datas aqui estão... Contudo, no recurso voluntário, a recorrente insiste que o fisco não poderia mais lhe intimar, em 2008, a apresentar os documentos referentes a um calendário 2000, por conta de apuração do RPJ devida neste ano já ter sido alcançada pela decadência prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Mais uma vez, a DRJ já havia respondido corretamente o questionamento formulado, no sentido de que a homologação do lançamento tributário, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, não impede o fisco de reexaminar o período correspondente para fins de conceder restituição ou compensação. Confira-se, registre-se que o exame de livros e documentos não é afetado na sua temporal ao compêndio decadencial. O fisco não está impedido de examinar livros e documentos para averiguar a regularidade, legitimidade de créditos, saldo negativo de RPJ e CCLL, que decorram do período de apuração do tributo atingido pela decadência. Assim, não há como acatar nem a alegação de homologação tácita, nem a de decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para admitir a parcela glosada referente a estimativas não reconhecidas no cômputo do crédito utilizado nas compensações declaradas. Vencidas as questões quanto à homologação tácita e decadência, cabe ainda reexaminar se os cálculos refeitos pela DRJ, os quais reconheceram parcela adicional do crédito de 11 mil, merecem ser revistos em face do arguido pela recorrente. Em síntese, alega-se que parte das estimativas compensadas tiveram análise dos seus respectivos créditos em outro processo, cujo deslinde dependeria o atual. A revisão das parcelas compensadas das estimativas foi demonstrada no quadro a seguir, extraído da decisão de primeira instância. Então, eu reproduzi esse quadro aqui, que está na decisão de primeira instância, e o que eu fiz aqui, procurei fazer uma identificação melhor, folha a folha, de onde que estava cada uma delas, né? O processo número tal teve recurso voluntário julgado improcedente, não havendo que modificar em relação à estimativa compensada. O processo apenso de final 2006-21 integra a presente análise, e nele não há reparos a fazer. Assim, mantém as parcelas reconhecidas pela decisão de primeira instância a título de estimativas compensadas. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento como voto. Ok, doutor Alan, é só um detalhe que é importante, é porque essas compensações foi na época ainda e que não era confissão de dívida, né? Então, não cabe aquele parecer 2 de 2018, né?
correto? Então, que não foram reconhecidas, não é isso? Exatamente. Então, aí, aqui é o raciocínio da glosa. Se a estimativa compensada não foi homologada, ela é glosada de saldo negativo. Certo, perfeito, perfeito. E daqui, na época do processo original, deixa eu só Sim, entender. sim. Era bem essa a dúvida, presidente, porque aí, se você não pode cobrar a estimativa lá, você tem que Exatamente. refletir Glosar. aqui. Então, glosar aqui. Então, não é aquela situação, né, Alan, que até você acaba julgando de uma maneira parecida comigo, né, no sentido de que realmente que se resolva lá no processo da estimativa e vamos aceitar na composição de saldo negativo, mas à época não era permitido, então por isso você mantém a glosa no saldo negativo. É isso, né? Exatamente. Perfeito. Perfeito. Doutor Neilson pediu a palavra. Eu gostaria de fazer alguns reparos aqui. Primeiro, o saldo negativo aqui é exercício 2003. É exercício. No calendário 2002, né? No calendário 2002. Isso. É porque no despacho decisório ele fala... Bom, tudo bem. Não sei onde foi que eu li. Não, você que leu que era 2003, 2004. Ah, mas aí são os débitos, é isso? São os débitos. Certo. Tá bom. Bom, eu queria, então, quanto a isso, tranquilo. Agora, eu creio que acontece a mesma coisa que aconteceu no outro processo, certo? Se for lá no volume 2, na folha 44 do PDF, lá no último parágrafo, ele vem com aqueles mesmos parágrafos, entende? Igualzinho, ele diz assim, ó, no entanto, censura-se a conclusão do acordo recorrido por violar o efetivo cômputo de receitas e de antecipações de imposto à base de cálculo do IRPJ, eis que os rendimentos das aplicações financeiras escrituradas foram tributadas na fonte, ensejaram retenções de fonte pelas fontes pagadoras, de modo que a restrição de direitos creditórios em questão desrespeita a escrituração contábil das partidas dobradas relacionadas às contas tais e tais, das aplicações financeiras e do fonte de aplicações financeiras a restituir e compensar, além de ofender a segurança jurídica positivada pelos institutos da decadência e prescrição. Então, são os dois argumentos. De créditos tributários, extensivo à exigência de livros contábeis e fiscais e de comprovantes que embasem o registro das operações financeiras em pauta. Aí ele continua, nada obstante, em linha de argumentação subsidiária, a evidência de que a singela soma dos comprovantes anuais e ou mensais de retenção de fonte da contribuinte, montante divergente do livro Razão, que ora se apresenta espelhado no saldo final da conta de fonte das aplicações financeiras, no valor de tanto, não pode desclassificar ou motivar a imprestabilidade da escrituração contábil e fiscal do recorrente, circunstanciada que denota absurda supressão de valores efetivamente oferidos, e aí ele vai, né, porque ele é bem prolixo mesmo. Eu entendo que está a mesma coisa, sabe? Ele está dizendo, opa, está na minha contabilidade, está aprovado, certo? Mas eu acho que é praticamente o mesmo texto. Ou seja, parece que está falando que... É porque, olha só, esse despacho decisório também, esses despachos decisórios antigos, eles eram bastante confusos, né? Assim, no sentido de que eles examinam, eles misturam, né, algumas análises e tal. Então, a princípio aqui, o que eu entendo, eu estava entendendo, é que isso ele está tratando da DECOMP, do saldo negativo de 2002. Muito embora existam essas discussões relacionadas à retenção na fonte, mas que não são propriamente do saldo negativo de 2002, mas dos anos anteriores que foram utilizados para compensar com as estimativas de 2002. Você está entendendo? E aí me parece realmente que quando ele faz essa alegação, está parecendo que, enfim, eu deveria responder essa alegação também, apesar dela não ter nenhuma relação com o saldo negativo de 2002, que está sendo discutido, sobre a glosa feita sobre o saldo negativo de 2002, mas sim sobre dos saldos negativos dos períodos anteriores que foram usados na compensação das estimativas de 2002,
está me parecendo que talvez valeria também fazer uma ressalva, fazer um ajuste no sentido de incluir essa questão no relatório e também não conhecê-la, né? Então, fica a mesma coisa do processo anterior, é isso? O senhor vai colocar que Sim, eu vou colocar. Aliás, eu até achei que eu teria colocado, mas é verdade. Eu vou fazer esse mesmo ajuste para conhecer parcialmente, mas eu só preciso. Não faça, Alan, você resolve minha vida. Oi? Você resolve minha vida, Alan. Entendi, Não faça. Replique o que você fez aqui no outro. É mais fácil. Reconhecer parcialmente, não é isso que você está falando? Não, estou falando ao contrário. Não Você aqui julgou bem, entendeu? Você acha que eu não devo abrir espaço para falar sobre isso, então? Eu seguiria, porque assim, aqui, não sei, para mim ficou muito mais claro o suficiente do conhecimento e tudo mais, do que gerar aquela preliminar de não conhecer. Não sei, gente, é que eu acho que ficou muito confuso o outro. Por isso da declaração de voto, e aqui para mim o outro é confuso mesmo. Eu não faria a mesma coisa aqui. Bem confusos, são antigos e bem confusos todos dois. Ô, doutor Alan, decida qual é o seu voto para colocar o projeto. Eu acho mesmo que a gente precisa acrescentar uma porque para mim, agora de fato, viu, a DRJ, ela até fala, porque o despacho para mim é muito claro que o despacho decisório não está tratando do IR-fonte de 2002, né? Ele fala do saldo negativo de 2002, cuja parcela não está se discutindo, ele não glosou IR-fonte do saldo negativo de 2002, né? O despacho desse. Agora, o fato é que a DRJ até fez como se diz, fez até uma ementa aqui para falar sobre o IR-fonte e tal, né? Então, Mas tem uma decomp aqui que o saldo negativo é composto por fonte. Sim, mas não é de 2002, né? Assim, me parece que o despacho decisório, ele está, como se diz, o despacho decisório está apreciando o saldo negativo de 2002. Inclusive, essa a decisão da DRJ, decisão da DRJ nesse sentido. Mas ele reproduz no corpo dele questões relacionadas às compensações que envolvem retenção na fonte dos outros anos. Mas 2002, o despacho decisório ele não goza retenção na fonte de 2002. Sim. Pelo que eu entendi, não. Ele não goza a retenção na fonte. Ele não goza a retenção na fonte de 2002, entendeu? E é muito claro para mim que a gente só está apreciando aqui o mérito do saldo negativo de 2002. Certo. Pois não, então vamos ver o seguinte. Então, o senhor mantém seu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou manter o voto, presidente. Negar provimento ao recurso voluntário. Não é por ser parcial, não. Não é isso, é integral. Né? Doutor Nelson, como é o seu voto? Olha, senhor presidente, é o seguinte, eu creio que o contribuinte alegou, certo? O valor probante, ele quer que a contabilidade tenha valor probante. Não está muito claro para mim qual o contexto. E quando ele fala isso, ele fala muito parecido com o do processo, ele está falando de fonte, né, de retenções na fonte. Conforme foi lido aqui, né, não sei exatamente qual é a relação entre uma coisa e outra, né, o que é o objeto do presente processo, talvez não tenha nem relação. Eu ficaria mais tranquilo se fosse abordado isso daí, entende? Porque foi argumentado. Ele disse assim, olha, você não pode exigir algo contrário à minha contabilidade, né? Ficaria mais tranquilo se isso, de alguma maneira, fosse abordado. Então, um parágrafo rápido, né, dizendo assim, olha, estava sob procedimento, né, você tinha que demonstrar, tinha que comprovar, né, a contabilidade em si não é suficiente quando você está sendo questionado tal, pela fiscalização. Coisa desse tipo.
eu creio que a gente está sujeito a embargos. Eu creio que sim, né? Parecido com um outro processo, né? Mas eu creio que não é o caso, né, de abrir divergência na votação em relação a esse tópico, a essa questão, entende? Né? A medida, se for identificado, né, uma omissão, se é que é uma omissão, em abordar determinado argumento do contribuinte, a medida não é uma divergência na votação, aí, né, no momento. Então, aqui, como na parte que foi relatada e do voto inicial, tudo que foi dito lá, eu concordo, eu acho que seria melhor, né, a falar sobre esse outro tópico aí, né, eu acompanho, vou acompanhar o relator, e se eu tivesse que tomar alguma medida, seria embargar, né, mas, sinceramente... Doutor Alain, por que o senhor não concorda nessa sugestão do doutor Neto? Só complementa com o imposto de renda retido na fonte, eu acho que... O contribuinte, ele é difuso, a gente é muito prolixo, né? É difícil localizar esse argumento, entende? Não me animo muito nesse sentido, não. Então, Gisele, qual foi a sua opinião aí em relação a esse caso? Eu estou agora com a decisão da DRJ, eu vi que quando ele foi intimado o contribuinte aqui, Neudson, eu acabei abrindo o processo inteiro, que eu fiquei confusa. Eu vi que ele aqui juntou os informes de rendimento, o Neudson tem razão, não está só as estimativas mensais, ele é parecido com o outro, na medida que tanto o despacho decisório como a própria DRJ faz menção às retenções na fonte, e a parcela não reconhecida também, ao que me parece, Neudson, também é retenção na fonte. Então, fica difícil, Alan, você não mencionar. Não, o que eu entendi, tudo bem, eu vou ajustar Por outro lado, colocar como aqui, não conhecida. Porque, na verdade, essas alegações, essas retenções na fonte, até onde eu pude examinar, essas alegações... já foram reconhecidas. Na verdade, elas são... primeiro, não existe glosa de retenção na fonte no despacho decisório relacionada ao ano calendário de 2002. Mas existe, sim, uma discussão relacionada à retenção nas fontes relacionadas aos saldos negativos dos exercícios anteriores que foram utilizados nas compensações das estimativas. Existe essa questão mesmo, me parece. Eu acho que talvez pudesse fazer um ajuste para incluir essa questão, para não conhecê-la e conhecer parcialmente dessa questão, né? Bom, como é que eu colocaria no voto? Gente, porque nós estamos já nesse processo aqui. Doutor Alain, definitivamente, como é que o senhor vai colocar o seu voto? Eu vou colocar por porque o senhor não inclui o parágrafo. Por conhecer isso. Presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou, na verdade... Deixa como está, só inclui um parágrafo sobre o imposto de renda retido na fonte, Alan, é muito mais fácil. Nega, porque no mérito, você vai negar de qualquer forma. Eu acho que o mais fácil é só você fazer um adendo, colocando essa questão histórica do imposto de renda retido na fonte e mostrando que isso não interfere propriamente, que já... não é nem objeto. Ou que se objeto já foi enfrentado quando o despacho decisório pela própria DRJ. Doutor Alain, eu acho que é o mais coerente. E nós precisamos andar, nós temos uma porque às vezes que eu alterei, como se diz, eu fiz algumas alterações assim, de última hora, assim, muitas eu me arrependi depois. Então, eu acho que eu vou preferir, a despeito de achar boa a sugestão dos colegas, eu acho que eu vou preferir manter o voto. Ok. Doutor Neudson, o senhor então acompanha o relator? Sim. Doutora Gisele? Eu vou acompanhar o relator, porque ele analisou mérito, então eu não vou fazer declaração para mérito. Doutora Gisele, depois é o doutor Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente.
Doutor Jefferson, Com o relator, presidente. doutor André, Também com o relator. eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, viu? Então, fica o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Ricardo votou pelas conclusões. Ok? Neudson, eu queria, Neudson e Jefferson, que vocês saiam e retornem à plataforma, por favor. Os demais você já colocou, não colocou na pauta ainda não, né, Alan? Os demais, 26, 27, os demais. É verdade, eu vou colocar, é verdade. São os seguintes. Só um segundo. Bem-vindo, Jefferson. O Jefferson agora apareceu, faltando só mas já congelou, presidente, já congelou lá. Quem? Ele chegou e congelou lá. Mal chegou e já congelou. Jefferson, a qualidade de vídeo, verifica se está na baixa. Estão na pasta, presidente. Posso começar o número 28? Deixa eu esperar só o Neudson entrar, né? Só um minuto. Ah, sim. Doutor Neudson, apareceu. Será que vai ficar ou vai congelar? Eu reduzi aqui a resolução. Vamos ver, né? Está aparecendo agora, nós estamos lhe vendo agora. Bom, então vamos continuar a nossa sessão de julgamento. O próximo item é o item 26 da pauta, tá certo? O processo é o 10.880.976.524/2012-19. O recorrente, F1 Administração Patrimonial Limitada. O relator, o doutor Alain, que eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário em declaração de compensação com crédito por pagamento indevido a maior de CSLL no valor principal de 38 mil, referente ao primeiro trimestre de 2007 pelo lucro presumido. O despacho eletrônico, as folhas 10, não homologou as compensações declaradas, tendo em vista o DARF, de onde derivaria o suposto crédito, encontrar-se vinculado a débito correspondente DCTF. Quanto ao despacho decisório, a hora recorrente depois a manifestação de conformidade de folhas 15, na qual, em síntese, alega ter efetuado recolhimentos a maior de CSLL por erro na aplicação do percentual do lucro presumido de 12% para 32%. Que seu CNAE fiscal já indicaria que o seu CNAE fiscal já indicaria que a sua atividade que decorreria o equívoco, né, em relação da atividade declarada no CNAE fiscal. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente em acórdão assim emendado. Ausência de prova nos autos que comprove a minoração do débito. Essa foi a essência da negativa da DRJ. Primeiramente, a DRJ fundamentou a negativa pela intempestividade da retificação da DCTF, transmitida após a ciência do despacho decisório. Além disto, afirmou que não seria possível reconhecer o crédito por falta de apresentação pela interessada de cópias dos livros contábeis e das notas fiscais que demonstrassem ser a sua atividade, no todo ou em parte, imobiliária. Diante da fundamentação do acórdão da DRJ, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, no qual, para contrapor a decisão de primeira instância, juntou demonstrações financeiras e cópias do razão analítico no sentido de querer demonstrar e exercer a atividade imobiliária, cujo percentual de presunção do lucro presumido para a CSLL seria de 12%, não de 32%. É o relatório. Ok, pode passar por voto. O recurso é tempestivo, no mérito assiste razão à recorrente. Diante não só do CNAE fiscal e do contrato social, mas também das cópias
de folhas da contabilidade juntadas às folhas 292, na qual abundam registros no livro diário indicando receitas de atividade imobiliária, evidente está que a recorrente, ao aplicar o percentual de presunção de 32% sobre a totalidade da receita bruta no cálculo da CSLL devida, em vez de aplicar o percentual de 12% para ao menos uma parte delas, incorreu em erro de cálculo. Estando comprovado de plano o erro de cálculo, desnecessário ainda condicionar o reconhecimento do crédito que a recorrente faça prova negativa de que nenhuma parcela de sua receita bruta deixara de ser oferida enquanto atividade imobiliária, como exigido pela DRJ, por não se afigurar tal exigência razoável diante do contexto da análise de compensação ou restituição. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento. Então, aqui é uma questão fática, né? Não se discute o direito, certo? Se é 12% ou 32%. Se discute ela era ou não atividade imobiliária. É basicamente isso, né? E aí, lá no meio da decisão da DRJ, a DRJ faz assim, nas razões laterais, ela vira e fala assim, não, ela deveria ter comprovado exatamente que nenhuma parcela, ela dá a entender que ela deveria fazer prova negativa, deveria compor toda a receita dela. Bom, da minha parte, eu acho dispensável isso. Eu vejo que, do momento em que tem muitos indicadores de que ela é atividade imobiliária, e ela não declarou nada como atividade imobiliária, mas sim declarou como tudo a 32%, para mim o erro é evidente, e aí eu dispenso o maior aprofundamento do exame e reconheço o crédito da recorrente. Ok, doutor Alain, então é um caso que a DCTF não tinha sido retificada, ele retificou posteriormente. Perfeito. A DJ não aceitou porque estava ausência de prova. Isso. E agora ele está trazendo ela teve dupla razão. alegação. Uma foi essa, da DCTF, e a outra foi de que não comprovou. Aí, no recurso voluntário, ele está trazendo razão analítico e demonstrações financeiras. A senhora diz que esses elementos de prova demonstram com clareza que a atividade dele é atividade imobiliária. Então, correto isso. As questões ainda não tinham sido analisadas pela RDJ, que rejeitou, porque só tinha a DCTF retificadora e tinha com a DIPJ, não é isso? Isso. Eu entendi que o erro era evidente, que a atividade dele era imobiliária, e, em razão disso, eu reconheci o crédito. Ok, senhores, a palavra está facultada. Todos os outros, Alan, tudo envolve essa questão, né? Exatamente. Só eu acho que o último, em vez de ser CSLL, é IRPJ. Então é 12%, é 8%, mas é exatamente a mesma discussão, são idênticos. Eu entendi. O erro fica tão evidente que para você foi suficiente. Não, tá... Exatamente. É porque existe até uma discussão, quando é auto de infração, assim, quando o contribuinte tem duas atividades, aí o contribuinte é obrigado a compor milimetricamente, porque senão tudo é presumido na maior alíquota. Mas aqui na análise de compensação, para mim, é muito óbvio que ele preencheu errado, ele é uma imobiliária, então eu compor milimetricamente o valor, para mim o erro foi evidente, então eu conheci o crédito. Ficaria mais fácil, Alan, se você, no caso desse, eu normalmente copio uma página do diário, mostrando o tipo de receita. Eu fiz uma referência expressa à página do livro, né, 292, assim, das cópias das folhas da contabilidade juntada a 292, se abrir aí na folha 292 do processo, você vai exatamente se deparar com um livro que assim, não vai levar nem um segundo para constatar isso que eu falei. Mas 292. Isso. Pelo registro dos históricos, você identifica que a atividade é imobiliária, que as receitas são de atividade imobiliária mesmo. Interessante que eu não consigo achar a folha 292. Ué, como não? Será que eu botei a folha errada? Não, acho que não, hein? Peraí. Está dentro do recurso voluntário.
junto com o recurso voluntário, né? Senhores, estou abrindo aqui só para... Isso é o cerne da questão, né? A gente tem aceito, né? Você prova, retificou, mas prova que é o erro, e aqui é uma coisa mais simples, né? É o tipo da atividade, né? Porque o processo está bem lento aqui, eu estou tentando abrir, mas não estou conseguindo. Venda de apartamento, vários, né? Então vocês viram aí, tudo bem. Para mim. Não tem muita dúvida, está bem claro. Está bem claro? Presidente. Então, ótimo. Vamos passar para a votação, então. Doutor Nelson. Pois é, então, é só uma questão de valoração de prova, né? O ADJ, assim, olha, você não provou, aí agora ele traz provas, né? E o relator valora as provas no sentido de entender que elas comprovam, são suficientes para comprovar que a atividade é aquela que tem a tributação menor, né? Então, nesse caso, eu acompanho o relator, senhor presidente. Ok, doutora Gisele. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre, né? Isso, acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também eu acompanho o relator, fico a qual dos membros do colegiado, por unidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, né, Alan? Perfeito. Bom, vamos passar para o próximo item da pauta, é o item 27, o processo 10.880.976.2012.08, também é do F1 Administração Patrimonial. Doutor Alan, é a mesma coisa, diferente? Então, presidente, é exatamente a mesma coisa, a contribuição social, só que de um outro período, né? Então, o que muda essencialmente é o período e as folhas, as remissões às folhas do processo, mas a discussão é rigorosamente a mesma. Então... Senhores, doutor Nelson. Está mudo, Nilton? Acompanho o relator. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alexandre. Acompanho o relator. Com o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator. Doutor Jefferson. Isso. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. E doutor André. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, fico a qual Com o dos membros relator, do colégio? presidente. Pois não, tá certo. O André também, né? Eu acompanho o relator também, a qual dos membros do colegiado, como unidade de votos, e dar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta agora é o 28, processo 10.880.976.527.2012.44, F1 Administração Patrimonial, também é o com o doutor Alan. Está com a palavra. É idêntico, presidente. Senhores, doutor Nelson. Acompanho o relator. Doutora Gisele. Eu acompanho, mas eu tenho que consignar que esses processos nunca caem comigo, né, Efigênio? Vem com você. Esses daí de latte delicioso. Esses são bons, né, doutor Alexandre? Doutor Alexandre. Acompanho também. Doutor Efigênio. É a observação que eu sempre faço, né, Gisele? Você antecipou agora, eu antecipei, né? eu fiquei com vontade, porque eu não aguentei. Vocês vão ver os BLL que eu peguei, dá vontade de chorar. Eu acompanho, Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutor André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho a qual dos membros do colegiado, com unidade de votos, e dá provimento a recurso voluntário. O item agora é o item 30, processo 10.880.976.528.2012.99, F1 Administração Patrimonial Limitada. Doutor Alan. É idêntico, presidente, só muda o período da contribuição social e as folhas, remissão às folhas do processo. Senhores, eu posso considerar que todos votaram no mesmo sentido, já que são iguais? Okay. Creio que sim, né? Porque os processos são iguais, até para uma economia processual. Então, tá certo. Então, ficou o processo 29, a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento a recurso voluntário. O próximo item é um item... Pois não, doutor Nelson. O 29 agora, né? Desculpa, concordei. Como? Não, eu sou descorreto. Ah, tá certo. Deixa eu falar. Eu não sabia que o microfone estava aberto. Ah, tá bom. Desculpa. O item 30 é o 10.880.976.529.12.93, F1 Administração Patrimonial Limitada. Doutor Alan. É idêntico, presidente. A de contribuição social também, é a mesma discussão, é idêntico.
Pois é, então, por autorização do colegiado, também vamos votar com eles, acordam os membros colegiados, por unanimidade de votos, e dá provimento ao recurso voluntário. O item agora é o 31, é o processo 10.880.907.530.2012.68, também de F1. Congelou. Congelou. Aguardar aí um pouco, né? Que lindo esses processos, hein, Alan? Que lindo esses processos, que inveja desses. Eu não sou invejosa, mas esses eu fiquei invejosa. Esse não seria o caso típico de paradigma? Total! Deu 4 horas para cada. Gente, isso nunca acontece comigo. Nem com o Neudson acontece. Nem comigo, nem com o Neudson. E nem com o Efigênio. O Alexandre era o rei. Dessa vez, teve um que eu Colega, só um minuto aqui, que eu tinha saído do ar, tá certo? Então, sim. O item 31, a última vez que eu falei, eu não acompanhei mais, que congelou aqui, eu passei a palavra ao doutor Alain. O 31 é o mesmo caso. Né, presidente, 31 é diferente. Não é contribuição social, é RPJ, então, em vez de 12, é 8%, mas no resto é idêntico. Então, acordo os membros do colegiado, unidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, ok? Então, podemos passar para frente. O próximo item da pauta é o item 32. O processo é o 10.120.903.043.2003.69, recorrente Casa Motos Limitada, e a relatora é a doutora Gisele. Esse processo vai ser paradigma para o julgamento dos processos constantes dos itens 33 a 54. Opa! Doutora Gisele, é uma responsabilidade grande aí com a senhora. Falar com a palavra. Está fácil, presidente, porque na diligência foi feito um excelente trabalho pela autoridade preparadora e o contribuinte, olha, foi triste esse caso. Vou contar para vocês por quê. Porque, na verdade, historicamente, eu tinha dado provimento ao recurso na medida que, aqui está só para contextualizar, pedido de compensação, pagamento indevido a maior, o código 2262, entidades não financeiras, estimativa mensal, e a origem do pagamento estaria inteiramente alocada, aí a DRJ lá atrás, né, justamente aquela questão da certeza e liquidez, da ausência de conjunto probatório eficiente. A contribuinte, por sua vez, no recurso voluntário, ela traz um conjunto probatório bem vasto. Ela reforça que houve recolhimento a maior, erro no preenchimento da CTF e que acabou trazendo esse valor na própria DIPJ, que a partir da análise da DIPJ 2008, transmitida em 2009, na ficha 11, LALUR, balancete, e na época eu confrontei tudo e para mim ficou muito claro. Mas o colegiado, até então, nessas situações, né, de estimativa ou mesmo de saldo negativo, depois a gente evoluiu para essa questão do retorno dos autos à autoridade local, mas naquele momento, presidente, nesta composição mais antiga de quando eu ingressei na turma, era pela diligência. Tá? E aí depois discutiu-se justamente para essa questão do cerceamento do direito de defesa e tudo mais, que nosso colegiado já debateu bastante. E nessa ocasião eu fui vencida e o colegiado, né, o meu querido Paulo César Fernandes, ele fez essa resolução para que fossem verificadas todas as DCTFs retificadoras, efetuando a apuração de crédito relativo a cada um desses meses, fizesse o cotejamento relativo ao pagamento a maior das estimativas. Enfim, ele fez uma diligência bem completa aqui para fins de análise, ainda que a gente tivesse uma documentação probatória aqui mais robusta. Talvez neste nosso colegiado a decisão teria sido de retorno dos autos. E o relatório ele foi devidamente elaborado e a recorrente, por sua vez, vocês vão verificar, eu não vou ler todos os trechos que eu coloquei no voto, mas, em síntese, o que a autoridade fiscal evidenciou na diligência? Que tá bom, ele tinha o LALUR, da IPJ, as certificações, só que o diário dele não refletia os demais livros. Então, o diário dele, o SPED contábil, não estava dando suporte por ser o diário, o livro essencial para os demais livros, comprometeu a própria, digamos, legitimidade das demais escriturações. Então,
foi um caso, para mim, bem atípico, na medida que, quando o contribuinte traz LaLur, razão, os números casam, parece muito claro a legitimidade de direito creditório. Aqui, com a diligência, o contribuinte ele não faz o diário completo, você não consegue ver a contrapartida do razão, do LaLur, no próprio diário. O contribuinte é intimado de forma bem competente pela autoridade preparadora, já estou até adiantando um pouquinho o voto. E o contribuinte vê isso, porque do relatório, na própria manifestação pós-diligência, e consigna que ele não mexeu, ele não conseguiu identificar tempo hábil para fazer essas correções contábeis que estavam sendo exigidas na intimação. Poxa, mas se ele junta o balanço, razão, LaLur, e esses livros não correspondem ao próprio diário, realmente isso acabou fragilizando muito o conjunto probatório anterior, que num primeiro momento parecia até muito eficiente, tá? Então, esse me pegou de jeito, porque foi bem interessante aí o resultado dessa diligência. Então, partindo diretamente para o voto, né? Então, ele fez as retificações aqui, tá, presidente? Diferente de muitos outros casos que a gente assiste, né? E também, ultrapassando essa questão da escrituração, num primeiro momento, ele teria trazido provas capazes, e por isso, num primeiro momento, eu mesma, como era relatora, e continuei sendo, fui nesse sentido. E a turma achou por bem, então, fazer essa diligência. Aqui eu trago no item 17, né, sobre o minucioso trabalho realizado. Então, ele faz essa análise dos balancetes, razão da IPJ, LaLur, e como será demonstrado, ele não cumpriu as exigências essenciais relativas à intimação e à própria completude da resolução. Então, ele coloca, né, ao analisar a ficha 11, essas declara expressamente a forma da terminação da base de cálculo, que é o balancete de suspensão e redução, e ele não junta o balancete de suspensão e redução, tá? Então, aí matou, acabou que... Aqui eu faço alguns grifos, podem pular, tá? Caso vocês queiram. Ele faz uma análise muito densa dos valores confessados na DCTF a título de estimativa, Nilson. Ele faz o que, no fundo, a DRF faria no caso do retorno mesmo, né, para novo julgamento. E no final da conclusão, ele traz justamente esses aspectos que eu tratei com os senhores, que, de acordo com os documentos, conclui que não foi acrescentado nada de novo, já que a defesa também, nessa nova oportunidade, não apresentou elementos de prova capazes de confirmar e corroborar de forma precisa e inequívoca o erro da DCTF com os lançamentos do livro diário e sem o balancete. Então, aí vou lá. Item 18. Diante da minuciosa e assertiva análise realizada pela douta autoridade diligenciante, a hora recorrente deveria ter, no mínimo, apresentado o balanço ou balancete de suspensão e redução e contraposto de forma pontual cada um dos pontos analisados supra a luz dos lançamentos contábeis constantes do diário. Contudo, conforme relatado, a hora recorrente continua a afirmar que, se confrontado o valor devido apurado a partir da base da lei, com o valor efetivamente pago, é possível determinar se houve ou não um pagamento maior que o devido, como se coubesse ao fiscal da providência, mesmo diante da densa análise realizada no curso da diligência fiscal e da falta de atendimento por parte dela própria, contribuinte, né? Então, mais em sua manifestação, afirma categoricamente que o pagamento maior decorreu justamente de informações incorretas na DCTF, por isso não foi identificado o tempo hábil para as correções contábeis. De fato, como bem justificou a douta autoridade fiscal, os lançamentos nos livros Razão, Balancete e LaLur, sem lastro no livro diário, passam a carecer de eficácia e efetividade, justamente por ser o livro diário fonte inicial e matriz antecedente obrigatória de quaisquer lançamentos contábeis futuros, e dotado de eficácia probatória por determinação legal, tem o condão de validar e provar os lançamentos complementares nos demais livros. Portanto, eu considerei correta, falta em concreto, falta de escrituração no livro diário, acabou por colocar em dúvida a liquidez e certeza do direito ao crédito aqui em litígio, mesmo diante dos fortes indícios apurados a partir da análise dos citados lançamentos. Vejam que a hora recorrente teve oportunidade e tempo de trazer conjunto probatório eficiente, a intimação foi realizada, enfim, aí eu nego o provimento ao recurso, porque, né, foi mais do que provocada para tanto, e claro, também para desconsiderar os outros lançamentos e toda, né, frente a toda essa análise, ela deveria ter, né, enfim,
trazido outro nível de argumentos e provas, né? Mas é isso. Então, eu nego o provimento, é como voto, presidente. Obrigado, Pedro. O relatório de urgência, quando é bem feito, né, ele muda totalmente a figura do processo. Deveria ser assim sempre, né? Impressionante. Exatamente, né? Então, acho que ficou bem claro, né, colegas? Acho que eu posso passar para o voto, né? O voto da doutora Gisele está bem claro, ela mostrou bem a situação e o relatório de diligência facilitou bastante. Doutor Nelson. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Alain. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Com a relatora, doutor presidente. André. Com a relatora, presidente. E eu também acompanho com a relatora, tá certo? Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado de julgamento se aplica também aos itens 33 a 54 da pauta, todos esses processos. Todos são na Casa Motos Limitada, tá ok? A pauta é publicada e tem um número dos processos, por isso dispensa que eu faça a leitura agora. Vamos passar agora... Só uma observação, Só uma observação, presidente, até para ficar claro, como ele é paradigma de muitos processos e a diligência foi muito completa, eu acho que vocês perceberam que eu fiz questão de trazer vários itens da diligência, tá, presidente? Até não foi por exagero, mas para que, né, o contribuinte, em face da replicação desse voto, consiga identificar os vários processos ali contemplados nessa diligência, tá, presidente? Só quis fazer esse esclarecimento que eu acho que é relevante. Que se presta para todos, né? Da forma que a senhora fez, ficou muito bom para o paradigma, realmente, né? Porque essa foi a ideia. Ele fica um gabarito que, embora para um ficasse exagerado, mas já serve para... Ficou excelente, excelente realmente. Mas tem que ajustar o relatório, né? Aquilo que eu comentei, porque o relatório tem que ser ajustado, né? Exatamente, eu consegui, nesse caso, fazer no voto, mas no relatório eu vou ter que ajustar. Você vai ter que ajustar, esse aqui é o... Você vai ter dificuldade, você vai ver, porque dependendo das particularidades... Eu vou tentar tirar as folhas, e principalmente o que for possível, né, gente? Mas pelo menos o voto, acho que ajuda. Não, perfeito. Gente, vamos para o próximo item da pauta, é o item 55, o processo 10.283. Pois não, doutor Nilson? A gente poderia dar um intervalo de 5 minutos? Podemos sim. Então, eu peço a nosso apoio ao Isaías, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos, tá bom? E a gente volta em seguida. Pode suspender a gravação, Isaías.